Olá, inscritos do canal Verdades da África. Hoje o vídeo vai ser um pouco diferente. Decidi ter uma conversa com cada um de vós sobre essa trajetória de 3 anos que vamos completar daqui a pouco de conteúdo relacionado ao continente africano. 3 anos de aprendizado, 3 anos de muitas coisas feitas aqui no canal Verdades da África. Tantas coisas que eu recebi graças a esse projeto que criei junto com alguns amigos e também junto com vocês desse lado que têm me apoiado muito. Hoje eu decidi gravar um vídeo mais humano, sem roteiro, sem nada. Simplesmente olhar para o teto e estou a falar o que está a ver na tela. Nesses anos que eu comecei a gravar vídeos para o YouTube, a minha intenção era de conhecer melhor o problema do meu continente, o continente africano. A minha ideia era perceber por que a África é um continente tão castigado, por que meu país é tão pobre, por que algumas pessoas que podem mudar a situação desse lugar não fazem simplesmente nada. E confesso para vocês que eu achava que, de certa forma, a minha busca é incessante por querer saber o motivo dessas todas as coisas acontecerem ia me fazer entender e, quem sabe, poder ajudar o meu continente. Mas eu confesso que existem dias que eu mesmo acho que é impossível que a África saia da pobreza. Até já estou a me embalar aqui. Acredito que esse áudio nem vai ter cortes, vai assim mesmo, porque eu acho que deve ser algo natural, deve ser algo que é para me expressar e sei lá se vai ter muitas visualizações esse vídeo. É apenas um desabafo de um jovem que está um pouco cansado, às vezes fica cansado de ver a situação do seu próprio país. Estava há pouco tempo a ver alguns conteúdos relacionados à África, ler roteiros, preparar vídeos, e isso tem me impactado muito, porque as informações que eu encontro durante as minhas pesquisas são coisas que me deixam, posso dizer, um pouco perturbado pelas coisas que acontecem no continente africano. Eu não sei por que esse lugar é assim. Uma vez eu estava a conversar com uma amiga minha, eu tenho vários amigos daí do Brasil, mandaram um abraço para todo o povo brasileiro, português, são tomense, angolano, moçambicano, todos que me acompanham, cabo-verdianos, todos que acompanham o canal Verdades da África. Um dia estava a conversar e eu disse para ela, eu vi umas situações de algumas pessoas que não estavam a passar, não estavam a ver da melhor forma possível. Aquilo me tocou muito. Eu disse para ela uma frase que até eu mesmo me senti marcado pela frase. Eu disse que Deus não faz sentido no meu país. Porque eu sou cristão, né? Cresci na religião cristã, primeiro católico, depois cresci nas igrejas protestantes, Assembleia de Deus, Universal, já fui para tantas igrejas. Hoje não tenho o hábito de ir com frequência, porque eu acho que aqui em Moçambique, que é o meu país, a igreja talvez já tenha ocupado um papel mais, digamos que para preencher certas ambições e não é o melhor lugar para se ver a verdadeira face de Deus, mas isso é um conteúdo para um outro dia. Eu disse simplesmente, Deus não faz sentido no meu continente. Se Deus é alguém que misericordioso, por que as pessoas têm que sofrer tanto nesse continente? Crianças que nasceram sem culpa nenhuma, que não se envolveram em nada, são castigadas, passam fome. As condições do meu país são péssimas. Eu quando vou, por exemplo, para algum lugar, vejo senhores super cansados, famintos, magros, muito queimados com o sol, em busca de uma esperança que às vezes a pessoa tem que trabalhar até exaustão. É como se aquela pessoa não tivesse uma esperança de descanso, não é uma esperança de ter algo melhor na vida. Eu comecei a sonhar, por exemplo, no meu caso, quando me expus a situações de redes sociais, conheci o YouTube. Aí o meu horizonte abriu-se. Eu tive meu primeiro celular aos 18 anos de idade. Comecei a assistir o YouTube quando entrei na faculdade, porque foi na faculdade que eu conheci o Wi-Fi de verdade. Nem sabia o que era Wi-Fi. Comecei a usar o Wi-Fi com meus 19, 20, lá por os 20 anos. E abri esse projeto com 20 anos, depois de conhecer o YouTube, como é que funciona, me aprofundar nos estudos. Eu só tive noção do que como está se vê lá fora, porque eu tenho amigos que eu mostro imagens
do lugar onde eu vivo, que simplesmente não acreditam que a minha situação é essa. Graças a Deus eu estudei um pouco, né? Consegui fazer, aliás, ainda estou a terminar a faculdade. Tive um nível de estudo que é considerado extraordinário para uma pessoa que não tinha dinheiro. Nunca frequentei nenhuma escola privada, sempre frequentei escolas públicas e sempre tive bom rendimento. Mas o que eu vejo todos os dias que eu caminho, todos os dias que eu ando nesse país, Moçambique, nesse continente africano, quando faço minhas pesquisas, cortam o meu coração. Me tiram a esperança de um dia haver uma África melhor, percebem? Eu estou a tentar batalhar e eu tenho aquele lema que o primeiro passo para alguém se safar de um avião que está a cair é usar sua própria máscara de oxigênio e depois ajudar as outras pessoas. Mas o que eu percebo no meu continente é que às vezes não existe nenhuma máscara de oxigênio. É simplesmente triste o que eu tenho visto todos os dias que eu convivo, como os jovens estão muito distraídos, tentam procurar prazeres imediatos para poder escapar dessa pobreza, estão tão sufocados pelas dificuldades do continente que às vezes é como se não tivessem um horizonte. Eu digo muito para os meus amigos que uma pessoa que não sabe o que é uma boa coisa, que não sabe o que é viver bem, nunca vai ter uma ambição de viver bem. Eu vejo pessoas que lutam simplesmente para sobreviver todos os dias e no dia que não trabalham não conseguem comer. Eu vivi isso na pele. Passei fome quase grande parte da minha vida. Tive uma trajetória muito, muito péssima. Mas eu tento sempre esquivar dessa situação. Por quê? Porque para as pessoas que não veem isso, né? Para quem não está aqui, é fácil julgar. Eu também já julguei muitas pessoas que, de certa forma, eu dizia que, enfim, né? Eu para mim, a pessoa pode pedir ajuda, pode ajudar quem quiser, é livre para fazer o que bem entender. Mas nunca vamos entender a situação de alguém que está a passar dificuldades. É muito difícil mesmo. Até quando olhamos de longe, parece que aquela pessoa simplesmente não quer fazer nada da vida, não quer que a sua vida melhore, mas pelo contrário, coitada da pessoa que está ali a passar maus bocados para ser alguém, é complicado, para ser alguém, para ter algo para comer é um sacrifício imenso. E jovens, converso com muitos jovens, senhores, que se envolvem às vezes com coisas para aliviar a mente, entre aspas. Eles sempre contam uma história que querem ter uma vida melhor. Mas enfim, não têm essa vida melhor e simplesmente vivem na ilusão de que vão conquistar aquela vida um dia. Sem contar que ainda existe a questão de juízo final e julgamento, etc. Que para mim às vezes não faz sentido, sabe? É uma coisa que me deixa muito perturbado. Eu acho que o meu maior erro foi tentar entender a África. Dizem que bendito seja o homem ignorante que simplesmente só vive. Sabe, quando nós tentamos entender as coisas, o mundo fica pesado. Nós começamos a questionar tantas coisas que acontecem neste continente e pelo mundo afora. Não é só a África que sofre. Tantos países, quase acho que todo mundo sofre. Uns sofrem por ter muito e não saber o que fazer, não ter um propósito da vida. Outros sofrem por não ter nada e não saber onde buscar. Cada um tem sua forma de sofrimento. Eu só vim falar aqui nesse áudio, quase um áudio só para lançar no canal, só para perceberem que eu também sou uma pessoa humana. Eu leio vossos comentários, cometo erros durante os vídeos, faço tantas coisas que para algumas pessoas é errado, eu não vou negar, mas eu não faço de propósito. Porque as pessoas, quando veem um erro de alguém, acham que ela faz de propósito. Eu há tempos achava que era só simplesmente trabalhar que eu ia alcançar meus sonhos. É verdade, tem que ter um trabalho suado, mas existem coisas que te atrapalham muito, atrapalham demais, sabe? Te atrapalham. Eu entendo, por exemplo, um país onde há liberdade econômica, onde não está submerso na corrupção. Eu estudei por 15 anos da minha vida dedicado a estudo. 15 anos.
Mas para achar alguma coisa, eu tenho que fazer um outro sacrifício que não tem nada a ver com meus esforços. Aí já não tem nada a ver com esforços, tem a ver com atos de corrupção, tantas coisas. Aqui não digamos que o desempenho às vezes não vale nada, né? Porque eu não vou dizer que eu fui um péssimo estudante, mas também não fui um excelente estudante. Fui um estudante. Enfim, o áudio acabou cortando aqui, acabei a memória do celular. E é isso. É complicado ver nesse país em específico e pelo que eu tenho estudado nesse continente. Enfim, tanta coisa que acontece no continente africano. Eu simplesmente queria compartilhar que não há coisa mais triste do que olhar para os olhos de alguém e simplesmente ver alguém que só procura sobreviver, que simplesmente o maior desejo daquela pessoa é ter um prato de comida na mesa. E com tantas coisas que a vida pode proporcionar, famílias se destroem por simplesmente não ter condições de se sustentar. É muito complicado, mas é a realidade do continente africano. E nós, nessa trajetória, vamos conhecer cada uma das curiosidades que esse lugar tem a mostrar, tanto coisas boas quanto coisas más. Vou dar o meu melhor para trazer o conteúdo de melhor qualidade, me esforçar, apesar dos pesares, para trazer o que vocês merecem. Esse áudio foi um áudio mais humano. Alguns trechos podem até não fazer sentido, porque simplesmente o áudio cortou-se no meio, ou eu estava aí, não sei o que, e mudei a linha de pensamento, ou posso ter falado algo que não tem conexão com outra coisa. Mas o principal disso era desabafar e mostrar que a África pode ter solução, mas por um momento eu achei que não tivesse solução. A minha esperança foi sufocada pelas dificuldades, pela realidade do meu continente, sabe? É complicado olhar para um mundo que para mudar seria mudar muitas coisas, percebem? É um sistema tão bem consolidado. Como eu falei quando o áudio cortou, eu estava a dizer que a África tem que passar por uma segunda independência para poder se tornar aquele continente que realmente as pessoas pelo menos têm um mínimo de condições para viver. Um mínimo, nem que seja para a pessoa simplesmente acordar e saber que certeza eu vou ter um prato em cima da mesa, meus filhos vão ter educação de qualidade, vou ter transporte de qualidade, vou ter uma casa segura que não pingue água durante a chuva, eu vou ter como ter um momento com os meus filhos, não só ir buscar as coisas para poder sobreviver. É essa África que africanos como eu merecem, pelo menos durante um trecho de suas vidas que foi tão sofrida. Subscrevam-se no canal, isso não é uma despedida, é apenas um áudio para... Enfim, se quiserem mais disso, nós podemos trazer isso. Se não quiserem, podem colocar dislike, podem colocar comentários, o que vocês quiserem aí abaixo. Não esqueçam, o lema do canal é olhar a África numa perspectiva africana. Tchau.